Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo a Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Ele expulsavam os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiver tido. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão Diácono Bruno, querido povo de Deus, consagrados e consagradas da comunidade Canção Nova que estão aqui, outras irmãs consagradas que estão nos visitando aqui também, sejam bem-vindas. Meus irmãos, nós estamos na terceira semana do tempo comum, estamos escutando ainda o livro de Samuel e hoje escutamos a eleição por parte das tribos para com Davi. Davi já tinha sido eleito pelo Senhor e já tinha sido ungido também como rei. Davi já havia provado, através das batalhas que ele venceu, que ele seria capaz de estar à frente da nação, à frente dos outros povos, das outras tribos. E hoje nós temos estas tribos que agora sim reconhecem o reinado de Davi. E vamos recordar um pouquinho da história de Davi, pequenino, pastorzinho, né? Quando antes de ser ungido, estava lá pastoreando, de Belém para Jerusalém, porque ele escolheu Jerusalém para que fosse a capital, então, do reino. Com o tempo, infelizmente, a divisão aconteceu, o reino do norte e o reino do sul. Mas Davi não quis colocar a capital nem num reino, nem no outro, mas colocou no meio, Jerusalém. Dos campos de Belém para a montanha de Jerusalém. E é muito significativa, claro, a história de Davi, porque também é uma prefiguração da história de nosso Senhor Jesus Cristo, que também nasceu em Belém e depois governou por excelência em Jerusalém. Jesus também fez um caminho de muitos ensinamentos, um caminho dos milagres, o caminho de muitas graças que ele pôde conceder ao povo, muitos ensinamentos, mas ele encerrou, entre aspas, porque ali começou também, em Jerusalém. A subida a Jerusalém, a sua entrega, o seu amor doado
O seu amor ali que ficou claro, visível no trono da cruz. E é claro que nosso Senhor, também pequenino, cresceu, foi batizado no Rio Jordão, iniciou a sua vida pública. Ontem nós escutávamos o Senhor que estava no templo, na sinagoga, leu a palavra, proclamou a palavra de Deus, e ele pôde dizer, né, que naquele momento, naquela hora, se cumpria a Sagrada Escritura. E o que se cumpria? Os cegos voltariam a enxergar, aqueles que estavam cativos, presos, seriam libertos, o ano da graça do Senhor se iniciava. Meus irmãos, é isso que nós contemplamos no nosso tempo. É o Senhor que concede ainda a vista aos cegos, que cura os corações, que liberta os corações. Mas é preciso ter um coração também aberto a nosso Senhor. Assim como Davi fez o seu caminho e chegou até Jerusalém, chegou ao ápice, porque se tornou rei e governou todo Israel, assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez o caminho também e chegou até o trono da cruz para nos salvar, permitamos que nosso Senhor faça também esse caminho dentro do nosso coração de cura, de libertação, de vida. Permitamos que o Senhor nos ensine neste caminho, neste trajeto que nós estamos percorrendo. Nós estamos percorrendo. Hoje nós comemoramos São Francisco de Sales, que percorreu um caminho belíssimo de conversão. Desde cedo, é claro, ele já tinha uma inclinação para a vida em Deus. Sua mãe já colocou ali alguns padres jesuítas para educá-lo, mas ele fez a parte dele. Hoje nós podemos verificar que nosso Senhor, ele é abundante também em graças a nos dar, ele nos dá graças, ele nos dá oportunidades para nós sermos santos. E se nós não aproveitarmos essas oportunidades, nós não seremos santos. São Francisco de Sales aproveitou as oportunidades que teve. Aprendeu várias línguas, se tornou bispo, é considerado doutor da igreja, tem vários escritos, e um dos escritos que se destaca na sua vida, né, é a introdução à vida devota, o Tratado do Amor de Deus. Livros aí que nós podemos assumir como livros de cabeceira, para a nossa caminhada espiritual, para o nosso progresso também espiritual. De Belém a Jerusalém. Onde é que será que nós estamos? A gente está em Belém ainda? A gente já caminhou um pouquinho, já estamos em Cafarnaum, quem sabe? Estamos na Galileia. Onde é que você está na sua caminhada espiritual? O destino final é Jerusalém. O destino final é a Jerusalém celeste. Vamos trilhar, irmãos, esse caminho espiritual na docilidade ao Espírito Santo de Deus. Nós encontramos no Evangelho algumas pessoas que não estavam sendo dóceis ao Espírito Santo de Deus. Os críticos de Jesus, que duvidavam do poder dele. Ah, você está expulsando os demônios, é pelos demônios mesmo. Aí Jesus, mas não tem como. A casa dividida não subsiste, não tem como. Jesus provou aí com um exemplo prático que não era possível expulsar os demônios pelos próprios demônios, né? Pelo demônio. Mas aquilo estava sendo um pecado, aí Jesus disse isso, né? Um pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? O Catecismo da Igreja Católica
no parágrafo 1864, diz o seguinte: quem recusa deliberadamente receber a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Quando nós negamos o perdão de Deus, quando nós negamos a obra de Deus, a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, este é um pecado contra o Espírito Santo. Meus irmãos, não nos fechemos à graça de Deus, não nos fechemos ao poder de Deus, à graça de Deus, mas estejamos abertos à graça de Deus, abertos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa nos formar, para que Ele possa nos curar e para que Ele possa também nos enviar. Que o Espírito Santo produza isso em nós, que o Espírito Santo mexa conosco de fato neste dia, como impulsionou São Francisco de Sales a viver a santidade. Você já deve conhecer essa história, mas vale a pena sempre contar ela. No final da vida, depois que São Francisco de Sales já havia falecido, nossa, que homem santo, homem manso. Foram ver a carteira dele, estava toda arranhada, né? Foi uma conquista a vida de santidade daquele homem. Você tem a carteira também arranhada, ou a cadeira, ou você arranha as unhas. Meus irmãos, façamos um caminho de docilidade ao Espírito Santo. Nada é impossível para Deus. O seu temperamento, o seu jeito, nada é impossível para Deus. Conquistar pessoas para nosso Senhor, reinos para nosso Senhor, nada é impossível para Ele. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos essa docilidade a Ele e de sermos instrumentos em Suas mãos, como foi São Francisco de Sales, como foram tantos santos. Vamos continuar o nosso caminho, de Belém a Jerusalém. Qual que é a sua cidade? Aí da sua cidade até Cachoeira Paulista? Não, até a Jerusalém Celeste, até o céu. Este é o nosso destino. Que o Senhor nos ajude a viver essa caminhada então, em santidade e na docilidade ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero colocar em tuas mãos a minha vida.